identificar as causas da insatisfação profissional e sair desse lugar. O que pode estar acontecendo? O que tem te incomodado tanto? Por que seu olho não brilha mais quando você levanta, quando você acorda para ir trabalhar? Esse é o tema da nossa aula de hoje e eu espero que eu possa ajudar vocês na identificação das causas dessa insatisfação, mas também para que vocês consigam ir além. Como que eu consigo resolver essa situação? Como que eu consigo sair dessa situação? Então vamos começar, tentando identificar aí quais são as possíveis causas, quais são as possíveis características que te mostram que sim, você está passando por um momento de insatisfação profissional. Vamos começar lá do início, Quando você acorda. Qual que é o seu estado de espírito ao acordar para ir trabalhar? Você já está acordando cansada, desanimada, com preguiça? Quando você para e pensa, nossa, eu vou para o meu trabalho, eu preciso ir para o meu trabalho. O sentimento que você sente aí é mais de felicidade, de animação? Ou é mais uma angústia, uma frustração? Já começa o dia com aquela energia baixa. Mais um dia de trabalho. Preciso ir para o meu trabalho. Esse é um primeiro ponto que você precisa analisar, é um primeiro sintoma que você precisa avaliar se você está passando por ele. Você já está acordando assim? Cansada, desanimada, frustrada? Segundo ponto importante para você avaliar é se você está em um momento de insatisfação profissional. Você tem sido aquela pessoa que passa o dia esperando o final do expediente? Você olha no relógio, são 11. Aí você olha de novo com aquela esperança de ser 15 e ainda são 11h20. Você está passando por isso nesse momento? Você passa o dia esperando pelo horário de ir embora do seu trabalho. Esse é um segundo grande sinal da sua insatisfação profissional. Terceiro ponto, e não menos importante, reclamar com frequência do seu trabalho. Se você está reclamando com frequência do seu trabalho, esse é um forte indício, esse é um forte sinal da sua insatisfação profissional. Então perceba que a gente já reuniu aqui rapidamente nesse início de live, em 2 minutinhos, 3 grandes sintomas, 3 grandes indícios de que você está sim insatisfeita, insatisfeito com o seu trabalho. O primeiro é o modo que você acorda, Como que você se sente ao acordar e pensar que você precisa ir para aquela empresa, para aquele local trabalhar. O segundo é você passar o dia inteiro esperando o horário de ir embora. E o terceiro, que nós comentamos agora, é se você tem reclamado com muita frequência do seu trabalho. Antes de partir para os próximos pontos, eu vou comentar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a perceber cada um desses indícios, cada um desses sinais antes de fazer a minha segunda transição de carreira. Para quem não me conhece, para quem caiu nessa live de paraquedas, Para quem nunca ouviu a minha história, eu fui RH durante 5 anos em uma empresa de TI, Fiz parte do mundo corporativo por toda a minha vida, E naquele momento eu comecei a identificar coisas que antes eu não sentia, Lá em 2020. Na verdade, começou em 2019, mas o negócio potencializou mesmo e escancarou mesmo para mim em 2020, na pandemia. Levantar desanimada, eu cheguei a ir chorando pro meu trabalho. Chorando de vontade de não ir, de vontade de ter uma outra possibilidade. E naquele momento eu não tinha outra possibilidade. Reclamava com muita frequência, Coitado do meu marido. Quando eu chegava era pura reclamação. Então eu vivi esses sinais da insatisfação profissional e por isso que eu trouxe eles tópico a tópico para você ir avaliando se você está passando por esse momento de insatisfação profissional. O que é interessante? Pega um papel, pega uma caneta e cada um dos sinais que eu for falando, vai dando uma nota de 1 a 10. Vamos transformar essa aula aqui em ferramenta. Vai colocando de 1 a 10 quanto é hoje, qual é hoje o seu grau de insatisfação. Sendo 1, não tô insatisfeita, Tá tudo bem, tá tudo certo. E sendo 10, eu estou muito insatisfeita, Não poderia me identificar mais com esse sinal. Então,
vai avaliando, vai colocando uma nota de 1 a 10 em cada um desses sinais, desses indícios que nós já comentamos até aqui. Então, para quem está entrando agora, pegar e aí a gente dá continuidade. O primeiro sinal, já acordar desanimada, frustrada, cansada, só de pensar que precisa ir trabalhar. Segundo sinal, passar o dia todo esperando o horário de ir embora. E o terceiro sinal, reclamar com muita frequência do seu trabalho. O quarto sinal, e aí eu elenquei aqui, 11 sinais, e o 10º e o 11º são os mais importantes. Então, fica aqui comigo focado nessa avaliação da sua insatisfação profissional. O quarto sinal é aquela famosa síndrome do fantástico. Quando chega domingo à noite, você já começa a ficar triste, ansiosa, nervosa, impaciente, mas principalmente triste por saber que o seu final de semana está acabando e no outro dia você vai precisar trabalhar. Gente, vocês devem pensar assim, nossa, mas isso só acontece comigo. Só eu estou passando por isso. Saibam vocês que mais de 75% dos brasileiros estão hoje insatisfeitos com seus trabalhos. Mais de 75% dos brasileiros estão insatisfeitos com seus trabalhos. Estão passando por cada um desses sinais e desses indícios que a gente está comentando aqui. Primeiro de tudo, esse fato é muito triste, né? Porque nós passamos a maior parte da nossa vida onde? No trabalho. Nós passamos a maior parte da nossa vida nas empresas, com as pessoas, né? Com os nossos colegas de trabalho. Então, pensar que essa grande maioria da população brasileira está insatisfeita, e aí a gente pensa no que essa insatisfação traz, desconexão de si mesmo, baixa autoestima, baixa autoconfiança, estresse, questões de saúde física e emocional. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar essa identificação da insatisfação, saber que ela existe, saber que não é só você que passa por isso, e te dar uma oportunidade, te mostrar uma possibilidade de sair dessa situação de insatisfação. E aí vamos falar do próximo sinal, né, clássico da insatisfação profissional. Evitar o assunto trabalho quando você está no seu círculo de amigos, quando você está aí no seu círculo social. Você quer falar de qualquer coisa, mas quando alguém fala de trabalho, você fala, pelo amor de Deus, não vamos falar de trabalho, não. Não vamos falar de serviço, não. E aí você pode achar que isso é normal, natural, mas não é. Quando nós estamos em um trabalho, né, em uma atividade profissional que nos traz felicidade, que nos traz satisfação, que nos traz propósito, a gente sente gosto de falar sobre aquilo ali. A gente sente vontade de falar sobre o que a gente está vivendo com as pessoas. Não a todo momento, porque aí já é um vício, né, de não conseguir desligar a cabeça do trabalho. Mas a gente, quando está num grau de satisfação profissional, não é um problema falar sobre o nosso trabalho. Pelo contrário, a gente se empolga, a gente se anima, a gente brilha o olho para falar sobre aquilo que a gente faz. Sexto sinal, e aí eu tô olhando aqui porque eu elenquei, né, cada um deles para não deixar nenhum para trás para vocês. Sexto sinal, muito sério, que pode te trazer prejuízos graves, inclusive uma demissão fora de um momento planejado, né? Aquela demissão de surpresa, aquela demissão que vai te colocar numa situação pior do que o que você está hoje, porque além da insatisfação, você vai começar a passar problemas financeiros, né? E quem é que consegue se manter estabilizado passando problemas financeiros? O sexto sinal da sua insatisfação profissional é fazer o mínimo necessário. Sabe aquele famoso ditado, vou fazer aqui só o básico, né? Vou só pagar o almoço? A gente brincava muito na empresa que eu trabalhava, né? Falava, fulano, você não trabalhou nada hoje, não pagou nem o almoço. E quando a gente se encontra, né, nessa situação de insatisfação profissional, a gente quer fazer o mínimo. A gente quer se envolver o mínimo, a gente quer aparecer o mínimo e a gente só entrega, sabe, aquele mínimo para não ser chamado a atenção, para não ser cobrado. E tem pessoas que já estão numa fase tão crítica da insatisfação que elas não conseguem fazer nem o mínimo. E aí, qual que é a moeda de troca quando você está numa empresa, quando você está trabalhando? Você entrega o quê?
Você entrega seu trabalho, você entrega sua performance e de volta a empresa te entrega o seu salário. Se você não está entregando uma boa performance, se você não está entregando as suas atividades, se você não está entregando o seu melhor, você automaticamente não está cumprindo com a sua parte. Então, se a empresa decidir pelo seu desligamento, ela está mais do que correta. E eu sei que muitas vezes a gente não consegue entregar mais, se dedicar mais, se comprometer mais, porque nós não estamos dando conta. E aí, quando a gente identifica que nós chegamos nesse estado, já passou da hora de fazer alguma coisa. Antes que essa surpresa de uma demissão, de um adoecimento, chegue para você, e aí sim, você vai se encontrar numa situação ainda mais difícil para trabalhar, para produzir, para sair desse lugar de insatisfação. Então, vamos lá, vamos falar do 7º sinal da insatisfação profissional? Não querer se desenvolver. Não querer aprender mais, não querer fazer cursos, não querer se desenvolver naquela área, naquele assunto, naquelas responsabilidades. Quando você se percebe sem vontade de se desenvolver nos assuntos que dizem respeito ao seu trabalho, eu não vou falar que aí tem um sinal amarelo não, aí tem um sinal vermelho, sabe? O ser humano, ele tem um instinto natural, né, de querer crescer, de querer se desenvolver, de querer buscar, de querer correr atrás. E olha só o que você está fazendo, né, nesse momento, se você se identificou com esse sinal de insatisfação. Você está querendo ir contra esse instinto natural, essa vontade fundamental do ser humano. Por quê? Porque você se encontra em um estado de insatisfação gravíssimo, altíssimo. Eu vou só recapitular, né? Até agora a gente falou sobre os 7 principais sinais de quem está insatisfeito com o trabalho. E aí pode ser que você caiu nessa live só para ver sobre o que eu estava falando aqui e começou a se identificar e falar, meu Deus, mas eu nem sabia que eu estava insatisfeita assim com o meu trabalho. Esse é o objetivo dessa live. É te trazer clareza, é te trazer um olhar profundo, uma análise profunda, uma avaliação profunda do seu estado profissional. Então, recapitulando para quem entrou depois e para quem já se perdeu aí nas anotações. Primeiro sinal da insatisfação profissional: já acordar triste, desanimada e cansada, sem energia para ir trabalhar. Segundo sinal dessa insatisfação: passar o dia inteiro esperando a hora de ir embora, olhando no relógio toda hora para ver se é a hora de bater o ponto, se você bate ponto. Terceiro sinal: reclamar com frequência do seu trabalho. Abre a boca para falar só mal do trabalho, do chefe, das tarefas, da empresa. Quarto sinal: ficar ansiosa e triste no domingo à noite, só de pensar que na segunda-feira precisa ir trabalhar. Quinto sinal: evitar o assunto trabalho nas suas rodas de amigos, nos seus círculos sociais. Quer falar sobre tudo, menos sobre trabalho. Pelo amor de Deus, não vamos falar sobre trabalho. Sexto sinal: fazer o mínimo necessário. Entregar o mínimo necessário, não querer fazer além, não querer se envolver, né? Além do básico, além do mínimo necessário. E sétimo sinal: não querer se desenvolver, não querer estudar mais, se capacitar, evoluir, crescer naquela área, naquele cargo, nos assuntos que dizem respeito ao seu trabalho. Oitavo sinal: não se sentir mais desafiada. Sabe quando você vai para o trabalho e você não se sente desafiada, você já acha que você está fazendo aquilo ali com os pés nas costas, que qualquer pessoa poderia fazer o que você faz, que aquilo ali não está te agregando mais nada? Esse é um clássico sinal de insatisfação profissional. E isso pode crescer de tal forma a te levar também ao adoecimento. Por quê? Porque nós precisamos nos sentir desafiadas. Nós precisamos sentir que nós estamos crescendo, aprendendo, nos desenvolvendo. E aí, se o que eu faço não me desafia, logo eu não vou crescer, né? Eu cheguei aqui num patamar que daqui eu não vou passar, né? Não me desafia mais, não me motiva mais, não me faz querer aprender mais. Esse sinal de insatisfação é um clássico sinal e é um dos mais importantes. Nono sinal. E aí esse aqui foi o que me levou a... Sabe aquele momento da tomada de decisão? Quando você fala, chega.
chega, isso aqui não é mais pra mim, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais estar aqui. Que foi quando eu percebi que eu estava discordando da cultura da empresa, dos meus colegas, do posicionamento dos meus gestores, né, da tomada de decisão dos meus chefes, dos meus gestores, das diretrizes e normas da empresa. Percebam que eu estava discordando de absolutamente tudo que fazia parte daquela empresa. Então, como que eu poderia continuar ali? Vocês podem falar, Gisele, mas você poderia mudar, você poderia, sei lá, tentar ter um novo olhar. Eu tentei por mais de 1 ano, tentando, né, sair desse estado de insatisfação. E aí, quando eu percebi que eu não consegui sair disso e que realmente os meus valores estavam sendo feridos, as minhas decisões eram totalmente diferentes das tomadas de decisões dos meus gestores, dos meus chefes, dos meus colegas, que aquele ambiente já não estava mais dando match comigo, foi o momento que eu falei, agora eu preciso pedir demissão, né? Eu não sou a pessoa que vai te orientar a ficar cavando, né, a sua demissão. É para você ser mandado embora porque você tem não sei quantos mil lá de FGTS, de multa e blá blá blá. Seja responsável com a decisão que você vai tomar. Se você quer sair, não vai se queimar, não vai destruir a sua carreira profissional pensando só no financeiro, né? As empresas, elas se falam, isso corre no mercado de trabalho. Sem falar, gente, que é muito feio, né? É muito feio, chega a ser desonesto. Se você não quer mais permanecer no seu trabalho, é você a pessoa responsável por fazer um plano de transição, tomar essa decisão e arcar com todas as consequências que essa decisão te traz. Então, nono sinal importantíssimo da sua insatisfação profissional: se perceber discordando da cultura, dos colegas, dos gestores, das normas, das diretrizes dessa empresa. 10º, e aí vou até beber uma água para fazer um pause aqui. 10º sinal de insatisfação profissional. Lembra que eu falei que o 10º e o 11º eram os mais importantes? Para que vocês ficassem aqui comigo e prestassem bastante atenção quando a gente chegasse neles. O 10º sinal da insatisfação profissional é quando você não percebe sentido naquilo que você faz. E aí você pode entender sentido por razão, propósito, contribuição. Não tem nada na vida profissional que adoeça mais o ser humano do que quando ele não vê mais sentido naquilo que ele faz. O estado de tristeza, de decepção, de frustração, de estresse que nós entramos quando nós estamos nesse sinal de insatisfação profissional é muito grande, é muito sério. E o sentido é quando você vê que o seu trabalho serve para alguma coisa, serve a alguém, contribui na vida de alguém. Independente daquilo que você faça, seja uma atividade profissional pequenininha lá, que pode ser pequena, mas não é menos importante, seja você diretor da maior empresa do mundo. Quando você chega no estado de não ver mais sentido naquilo que você faz, qual a razão? Qual o motivo de continuar nesse estado? Esse estado de não ver mais sentido, de não ver mais propósito, de não ver mais contribuição, é lá, ó, pisando já no fundo do poço. E aí, isso vai te trazer resultados negativos, sejam profissionais, mas principalmente pessoais. Isso pode te colocar num estado de adoecimento físico e emocional, porque o estado de adoecimento emocional, ele também pode trazer um estado de adoecimento físico. Quem aqui que está insatisfeita com o trabalho não passa por questões de enxaqueca, questões no estômago, perde o sono, não consegue se alimentar bem, não se cuida, não faz mais um exercício físico? E aí, quando você soma todas essas coisas, qual que é o resultado final para a sua saúde física e emocional? Adoecimento. Não tem outro caminho. Então, se você se encontra hoje numa posição de não ver sentido naquilo que você faz, pode ser você, repetindo, uma pessoa que limpa o chão da empresa,
Mas se você não consegue ver que você está limpando o chão daquela empresa, para que as pessoas que ali trabalham tenham mais higiene, conforto, bem-estar, se você não vê sentido na limpeza daquele chão, seja você a pessoa que está lá no cargo de CEO, se você não percebe que as suas decisões, as suas estratégias, o seu pensamento analítico, né, as suas diretrizes mudam a vida das pessoas que você lidera, perdeu o sentido. O que você está fazendo nesse local de trabalho? O que você está fazendo nesse cargo? O que você está fazendo nessa empresa? E aí eu quero fazer um parêntese, né? Com a minha realidade também, com a minha nova realidade. Durante um bom tempo, né? Eu fui apenas dona de casa e mãe. Estou retornando, né, os meus atendimentos nos últimos meses. Quando você, dona de casa, mãe, não percebe sentido nesse trabalho, você também está entrando no estado de adoecimento. Isso também é um trabalho. E nós falamos sobre isso na última live. E eu estando nesse lugar de mãe, mulher e profissional, eu acho que eu nunca mais vou conseguir deixar de falar sobre isso, né? Para as mulheres e para as mães que não trabalham fora, mas que trabalham dentro de casa. E aí, como que a gente que trabalha dentro de casa, cuidando das nossas famílias, cuidando dos nossos filhos, consegue ver sentido naquilo que a gente faz? Quando a gente muda o olhar para a forma que a gente cuida da casa, dos detalhes. Quando a gente muda o olhar para a forma que a gente cozinha, né, para o alimento que a gente prepara, aquilo ali é para servir a nossa família. Aquilo ali é para cuidar do nosso lar. E isso tem a mesma importância, tem a mesma me fugiu a palavra aqui agora. Tem a mesma importância, né? Tem o mesmo grau se você trabalha numa grande empresa ou se você trabalha dentro da sua casa. O ser humano, ele precisa ver sentido, propósito, contribuição naquilo que ele faz. E o 11º sinal, né, grave, importante, que você precisa avaliar, e eu espero que você esteja tomando nota e se dando nota aí, como eu falei para você, né, de 1 a 10, o quão insatisfeita você está em cada um desses sinais. Grandiosidade era a palavra. Obrigada, Marcela, né? Trabalhar em casa, ser dona de casa, cuidar dos filhos tem a mesma grandiosidade de trabalhar fora de casa. 11º sinal da insatisfação profissional. Aquela empresa, aquele cargo, aquelas atividades, aquele modelo profissional não atendem mais o estilo de vida que você quer viver, o modelo de vida que você quer viver. Em termos de liberdade, flexibilidade, autonomia, tarefas, modelo. O modelo profissional que você está levando hoje não atende o modelo de vida que você gostaria de viver. E aí, minha gente, isso pode ser levado por um bom tempo, mas isso não é sustentável no longo prazo. Vai chegar um momento que o seu castelinho vai desmoronar. E entenda o castelinho como a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua família, a sua casa. E me fala, profundamente, existe algum trabalho no mundo que vale isso? Que vale a sua casa desmoronar? Os seus relacionamentos desmoronarem? A sua saúde desmoronar? Se você por algum momento titubeou para responder que não existe um trabalho que vale a pena isso, você precisa rever, né, as suas questões, você precisa rever os seus valores. Porque não existe, gente, nenhuma posição profissional que vale a pena o desmoronamento da sua vida, a desconexão dos seus valores, o distanciamento daquilo que você quer viver. Existe uma frase, eu não lembro agora de quem é, né, e nem de quem eu ouvi, mas ela fala assim: primeiro você escolhe a vida que você quer viver e depois a carreira que cabe nela. E é sobre isso que a gente está falando nesse 11º ponto, né, de identificação da insatisfação profissional. Se o seu modelo de trabalho não atende o seu estilo de vida desejado, em algum momento isso vai dar ruim. Isso vai te trazer questões negativas.
E eu acredito que se você está aqui nessa live até agora ouvindo falar sobre isso, é porque em algum modo, em algum nível, isso já está acontecendo. E aí dentro desse 11º sinal da insatisfação profissional, eu ainda coloquei mais um, muito importante. E é que a gente está muito longe, né, de olhar para isso, de se preocupar com isso. Geralmente a gente só se preocupa com isso quando a coisa, né, perde o controle. Que é se o seu modelo profissional, se o seu trabalho, se o seu cargo, se a sua responsabilidade não está mais atendendo à sua saúde. Existem muitas mulheres que estão hoje em cargos de altíssimo estresse, de altíssimo adoecimento emocional. E essas mulheres estão cada dia mais adoecidas, levando isso para dentro dos seus lares, levando isso de forma até inconsciente para os seus filhos, para os seus cônjuges, para as suas famílias. E todo esse modelo, né, todo esse sistema está indo por água abaixo. Porque estão em cargos, estão em empresas que estão literalmente acabando com suas saúdes. Saúdes físicas e saúdes emocionais. Percebam que aqui em 27 minutos de live, eu passei com vocês 11 sinais, os 11 sinais clássicos, importantíssimos, que te falam abertamente, claramente, que você está em um estado de insatisfação profissional. Se você não pegou todos, volta lá no início da live, vai olhando um a um, avaliando um a um, o quanto você se identifica e o quanto você está passando por isso nesse seu momento de vida. Gisele, e me identifiquei com vários sinais. Estou passando por um momento de insatisfação muito grande, já estou nessa situação há anos e eu quero fazer alguma coisa, né? Decido aqui agora que eu quero fazer alguma coisa, ou eu já até decidi que eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu não sei que passo dar. Eu preciso ser muito responsável com você, que depois dessa clareza de que você precisa sair desse lugar, de que você quer sair desse lugar, os próximos passos eles vão ser ainda mais desafiadores, porque você vai precisar entrar em ação. E eu te oriento, né, como coach, como mentora de carreira, com base nos meus atendimentos, com base no trabalho que eu faço, que é justamente ajudar pessoas que estão nesse lugar a saírem desse lugar de insatisfação, que os próximos passos eles vão exigir muito de você. E por isso eu te recomendo começar por um lugar que talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de passar, que é um lugar de autoconhecimento. Trabalhar profundamente o seu autoconhecimento para que as suas próximas tomadas de decisão sejam coerentes com o estilo de vida que você quer viver, com o modelo de vida que você quer viver, com os seus valores, com o seu propósito, com as causas que você quer defender, com aquilo que você quer entregar para o mundo, para a sociedade, para você, para a sua família. E é só quando a gente faz uma base forte de autoconhecimento, dentro do autoconhecimento, que a gente consegue olhar para novas possibilidades, que a gente consegue traçar estratégias para talvez sair dessa empresa, mudar de cargo, mudar de área, sair do modelo CLT e começar a empreender. Todos esses movimentos de mudança, de transição, eles precisam começar no autoconhecimento, que é a primeira etapa de um trabalho de mentoria de carreira, de um trabalho de coaching de carreira, que é o trabalho que eu faço. Então eu te convido a se aproximar, né, desse lugar que talvez você não tenha tido a oportunidade ainda de viver, né? Seus valores, suas causas, suas potencialidades, seus recursos, suas interferências. E aí sim, se apropriar de tudo isso e fazer um movimento que talvez a vida já está te pedindo para fazer há muito tempo. E talvez você hoje saia dessa live muito identificada, né, com os sinais da insatisfação que eu trouxe para vocês, com esse modelo de ferramenta que vocês foram se avaliando. E aí eu te pergunto, será que vale a pena continuar nesse lugar por mais 6 meses, 1 ano, 5 anos? O que vai acontecer com você se você demorar mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos para tomar a decisão de sair desse lugar profissional? Como é que vai estar a sua vida? Sua vida vai estar melhor ou a sua vida vai estar pior
se você não tomar a decisão de fazer algo pela sua vida profissional. Espero que essa live de hoje tenha trazido mais clareza, tenha trazido contribuição para vocês. Espero que vocês possam se aprofundar em cada um dos sinais que nós conversamos aqui. E eu me coloco à disposição para conversar com você no direct, para conversar com você lá nos comentários dos meus posts, para te ajudar a sair desse lugar de insatisfação profissional que eu já estive, que eu sei o quanto é triste, o quanto é frustrante, o quanto é estressante estar nesse lugar. Obrigada pela sua presença aqui nessa live. Eu te espero sexta-feira que vem com um novo tema, uma nova aula e sigo à disposição para a gente conversar mais sobre o assunto de hoje, tá bom? Excelente sexta-feira para vocês. Muito obrigada!